Vamos lá. A questão aborda para você resistência equivalente. Ele te dá um circuito e quer que você calcule a resistência equivalente de dois modos diferentes, depois calcule a razão entre elas. Como assim, Eduardo? Te dá um circuito aqui, A, B, C são os pontos do circuito. Primeiro ele pede que você calcule a resistência entre os pontos A e B. Depois ele quer que você calcule a resistência entre os pontos B e C. E ele quer a razão entre as resistências AB e BC. Para você calcular a resistência entre os pontos A e B, será necessário você simular uma corrente elétrica entre os pontos A e B para entender o que está acontecendo. Então vou ligar aqui como se fosse uma bateria. Então você tem que notar que a corrente elétrica entra por A, se divide em três. Uma, duas e três. Por que eu vim para cá? Porque esse ponto não há divisão de corrente elétrica nesse momento. Como não há, nesse momento, divisão de corrente elétrica, significa dizer que esses dois resistores estão em série. Então você tem aqui um paralelo de 5 com 20 com 20. Beleza? Para fazer devagarinho, o que você perceberia? Que esses dois resistores aqui, eu poderia até fazer agora de 20 com 20. E um paralelo de 20 com 20 vai dar quanto? 10. Depois eu faço 10 com 5. Mas vamos fazer devagar. Eu tenho agora 3 resistores e eu só tenho 2 nós no circuito, que são os nós A e B. Por cima, eu tenho um resistor que vale quanto? 5 kΩ. No meio, eu tenho um resistor que vale quanto? 20 kΩ. E embaixo, eu tenho um resistor que vale 20 kΩ. Porque, enfim, esses dois aqui ficaram em série. E a soma deles vale 20. E um paralelo de 20 com 20 vale 10. Você sabe disso? Então, eu tenho agora um resistor de 5 kΩ, 5 kΩ com um resistor de 10 kΩ. E agora eu faço um paralelo entre eles dois. Então, a resistência entre os pontos A e B, nesse ponto vai ficar o produto pela soma, já que são só dois, e em paralelo. Então, fica 5 vezes 10 dividido por 5 mais 10. Isso vai ficar uma resistência de quanto? 5 vezes 10, 50. E logo em seguida, 5 mais 10, 15. Fazendo essa resistência entre os pontos A e B, assumir que valor? Simplificando todo mundo por 5, vai dar 10 por 3. Ou seja, isso equivale a 10 terços de quilôohm. Show de bola? Vamos para a segunda parte. Agora, na segunda parte, ele já quer que você calcule a resistência de B a C. E para calcular a resistência de B a C, você tem que notar que a corrente percorre o circuito de maneira diferente, porque ela tem que entrar em B e sair em C. E ao entrar em B e sair em C, os resistores são associados de maneira diferente, que dá outra resposta. Não é porque é a mesma imagem que obrigatoriamente tem que ser o mesmo resultado. Depende de onde ele pede essa resistência equivalente. Então ele pediu entre A e B. E a resistência entre A e B nós já calculamos. Deu que valor? A resistência entre A e B deu 10 terços de quilôohm. Mas agora nós temos que calcular a resistência de B a C. Vamos lá. Para calcular a resistência de B a C, você tem que percorrer e tentar entender como a corrente percorre o circuito. Então faça de conta que a corrente entra em B e vai ter que sair aqui em C. Para entrar em B e sair em C, ela vai se espalhar pelo circuito até sair em C. Claro que ela vai passar pela essa resistência 10 ohms, mas vai passar pelas outras também. Você nota que esses dois resistores estão em paralelo, porque eles estão entre os mesmos nós, né? B e A. Então, 5 e 20 estão em paralelo entre si. Mas essas duas correntes serão somadas no ponto A. Fazendo o ponto A receber uma corrente elétrica, que é a soma dessas duas, e essa corrente ela é somada a essa, que vai formar a corrente total que entrou no circuito. Então, o que já dá para notar? Que esses dois resistores estão em paralelo. E o resultado deles está em série com 10. Como eu sei que alguns não vão entender isso, eu prefiro redesenhar a malha. Vamos lá, a corrente entra em B e sai em C, mas ela vai ter que passar por A. Então, a ordem que a corrente passa é extremamente importante para você colocar esses pontos do circuito. Ao redesenhar uma malha, galera, eu estou redesenhando a malha para calcular a resistência equivalente BC, tá? Eu sei que a corrente ela entra pelo ponto B e ela vai ter que sair pelo ponto C.
Como ela entra em B, se espalha, passa por A e depois sai por C, então eu tenho que colocar os pontos na ordem que a corrente vai passando. Então a corrente entra em B, passa por A, depois é que sai em C. Então vamos lá, agora leva os resistores. Eu tenho um resistor de 20 e um de 5 entre os pontos A e B por caminhos diferentes. Então eu tenho aqui um resistor de 20 kΩ e eu tenho um outro resistor de quanto? 5 kΩ por caminhos diferentes. Depois, ó, de A a C eu tenho uma resistência de 10 kΩ. De A a C eu tenho uma resistência de 10 kΩ. E logo em seguida, ó, de C a B, ou melhor, de B a C, eu tenho outra resistência de 10 kΩ por outro fio. Então sou obrigado a traçar o outro fio, quanto? 10 kΩ. Então o que é que você nota? Que esses dois resistores, ó, estão em paralelo. E eles em paralelo, um paralelo de 20 com 5 você sabe fazer facilmente. Então isso aqui eu vou chamar de R'. Esse R' equivale a 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Que equivale a quanto? 100, né? Isso aqui equivale a 100 sobre 25. E 100 sobre 25, galera, equivale a, simplificando todo mundo por 5, equivale a, simplificou, vai dar 20 sobre 20, 10 por 5, 2, 20. E 25 por 5 vai dar 5. E 20 por 5 equivale a 4. 4 kΩ. Rapidamente era só ter dito que 100 por 25 era 4. 4 kΩ. Beleza. Feito isso, já dá para você perceber que 4 fica em série com 10. Se 4 fica em série com 10, essa figura ela vai ficar dessa maneira. Essa figura ela vai ficar uma resistência de 4 kΩ e outra resistência de 10 kΩ. Os dois ficarão em série e em paralelo com 10 kΩ. E rapidinho você nota que você vai ter 10 e 4, né, em série, portanto 14, e 14 em paralelo com 10. Esse resultado eu vou chamar de a nossa resistência equivalente BC. Isso vai ser um paralelo de 14 com 10 e 14 com 10. Só que é o produto, 14 vezes 10 pela soma, 14 mais 10. Que equivale a 140 dividido por 24. Simplificando isso aí, todo mundo por 2, 70 e 12. Todo mundo por 2, 35 e 6. Então isso equivale a 35 sobre 6 kΩ. Então a resistência BC, ó, você nota que você já tem também. Equivale a 35 sobre 6 kΩ. Mas não para por aqui porque ele não perguntou isso, ele quer a razão entre elas. Então vamos fazer a razão entre elas. Para finalizar a questão, ele quer a resistência AB dividida pela resistência BC. Essa razão ela vai ter que ficar isso, ó. Essa divisão de 10 terços por 35 sobre 6. Show de bola? Dá para simplificar 3 e 6. Você consegue simplificar rapidamente aqui, ó, 3 e 6, 1 e 2. Essa razão, essa resistência AB pela resistência BC, ó. BC equivale a, o primeiro, 10 sobre 1, multiplicado pelo inverso do segundo, 2 sobre 35. Mais uma vez aqui, RAB por RBC equivale a 20 por 35, simplificando todo mundo por 5, equivale a 4 sobre 7. 4 sétimos, simplificando, equivale ao gabarito da tua questão. Show de bola?